Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo os estudos das cartas de Paulo e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje a gente vai estudar o capítulo 14, mas antes de começar aqui, eu vou pedir para o Milton fazer uma oração. Milton? Oi, bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo, que estão participando desse estudo. Que o Senhor Jesus possa estar abrindo as mentes para poder estar entendendo a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Então vamos orar, cada um interceda, coloque sua mente ligado a Deus, para que o Senhor possa estar abrindo o coração e a mente, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, e te louvar, ó Deus, por mais este dia, Senhor, que o Senhor nos concede, para que possamos, ó Pai, estarmos juntos, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente nas nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar nos abençoando, nos ensinando, Senhor, usando, Senhor, a vida, Senhor, do Marcelino, do Edgar, ó Deus, para poder estar ministrando este estudo, ó Deus, sobre Coríntios, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que está participando deste estudo, ó Deus, que o Senhor possa estar presente em cada coração. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por este dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. E agora, Senhor, nós te louvamos, entregamos tudo nas tuas mãos, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Milton. Amém. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 14. Nós estamos aqui, na estante, estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Lembrando que é uma carta de ensinamentos, de correção, de orientação para a igreja de Corinto, que estava com uma série de problemas, né? Que avisaram Paulo. E o Paulo, nessa carta, ele nos orienta e nos ensina muito, né? Nós estamos aqui no conjunto dos capítulos 12, 13 e 14, né? Onde esses três capítulos, né, eles falam sobre a questão dos dons espirituais, né? Sobre as distorções, o mau uso, enfim. E Paulo vem nos orientar, né? E nesses três capítulos aqui, como o Edgar falou bem no domingo passado, né? O sanduíche, né? No capítulo 12, ele fala bastante sobre os dons espirituais. Aí no 13, ele vem com o recheio que ele fala do amor, que a gente também já falou sobre isso. E agora vai vir com a outra parte do pão, que é o capítulo 14, né? Então, foi uma analogia bastante interessante. E no capítulo 12, a gente viu o quê? Paulo nos falou sobre os dons espirituais, né? Ele falou que os dons espirituais têm que ter um fim proveitoso, né? Ele falou o que é o dom espiritual. Ele falou que é individual e que são diferentes. A gente já aprendeu sobre isso, vimos uma lista aí de dons, também aprendemos na carta anterior aí, quando a gente aprendeu Romanos, uma lista de dons espirituais, e que a gente também, aqui no capítulo 12, além de explicar que ele é um dom individual, depois ele fala que como é que a gente tem que usar ele no conjunto, a importância de ser diferente e do conjunto, né? De como é que a gente tem uma unidade no conjunto, sendo cada um diferente. Aí ele explicou para a gente também que ninguém pode se sentir inferior
falando, sou um membro que é com pouca utilidade e também não pode se sentir superior, sou um dom excepcional, um dom mais importante que o outro dom, né? Ele falou isso também. E mais que isso, ele falou que o dom precisa ser usado em prol do grupo. Ele deu o exemplo de um corpo humano, né? Ele falou que os membros do corpo, eles têm que agir em prol do corpo, né? Então, isso a gente aprendeu. Então, ele deixou muito claro o que eram os dons espirituais. E aí, no capítulo 13, né? No capítulo 13, ele veio colocar o recheio que ele foi falar sobre o amor. Sobre o amor, a gente viu, né, no domingo passado, que ele já explicado o que são dons espirituais, já entendido, ele vem falar sobre o amor, que o amor é um dom supremo e que se não tiver amor, nada do que a gente vai fazer vai ter proveito. Sem amor não dá para fazer nada. Ele deixou isso claro. Ele deixou claro o que é o amor, o que não é o amor, o que faz o amor e que sem amor não há proveito, né? Então, a gente viu isso no versículo 13 no domingo passado, né? Então, e isso daqui ficou bem claro para a gente sobre essa questão. E mais que isso, que eu queria também reforçar, quando ele fala do amor, o foco do amor sempre é o próximo, né? Esse amor que a gente falou é aquele amor fraterno, né? O amor genuíno, o amor que se entrega, o amor que foca o outro, não visa o próprio interesse. Então, se o foco é o outro, Paulo quer deixar isso bem claro. Então, o que é uma coisa muito particular da gente, às vezes ele atrapalha, que se a gente estiver focando só na gente. Então, Paulo, quando ele fala que o foco é o próximo, e ele mostra que o amor é o dom supremo, ele ilustra bem isso. E agora, ilustrando bem essa questão do amor, que é o dom supremo, e que sem ele você não consegue edificar o próximo, você não consegue desenvolver o próximo, mesmo que você tenha dons, então ele vem agora no capítulo 14, né? Ele vem agora pegar um exemplo, né? Ele vem agora dar um exemplo e reforçar essa questão, o porquê que ele está falando isso, o porquê que a questão individual ele vê de um jeito e a questão coletiva de outro, e como que isso vai resolver ou vai orientar a igreja de Corinto a resolver os seus problemas. Então, a gente viu domingo passado que o amor é o melhor remédio para a correção daqueles problemas, tá bom? Então, quando a gente vai... Antes da gente ler aqui o capítulo 14, eu queria ler um versículo. Quando a gente terminou o domingo passado sobre o amor, eu queria ler um versículo. Vamos abrir a Bíblia, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, tem o versículo 35. Não deu tempo de mencionar no domingo passado, mas eu queria mencionar agora. Quando Jesus está conversando lá sobre essa questão do amor com os apóstolos, versículo 35 diz assim, ó. Vou ler aqui, tá bom? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse versículo aqui, ele é muito relevante porque como é que a gente tem que ser conhecido no nosso meio, né? Então, Jesus, ele está dando essa ênfase muito importante, né, quando fala de amor. A gente precisa ser conhecido. Como é que a gente vai ser conhecido que nós somos discípulos de Jesus? Como que nós vamos ser conhecidos como um verdadeiro cristão? Então, Jesus já deu uma dica aqui para ficar aqui para nossa reflexão. Se tiverdes amor uns aos outros. Olha só, hein? Esse versículo aqui foi muito relevante para o tema no domingo. Bom, agora nós vamos falar do capítulo 14. E, como a gente sempre faz, antes de eu fazer a leitura aqui,
quero comentar um pouco, contextualizar, para que a gente entenda o que tem aqui. O que tem dentro do capítulo 14? O capítulo 14 é um capítulo um pouco grande, porque ele tem 40 versículos, né? E ele está dividido aqui em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o 19, ele vai pegar aqui um exemplo. Ele vai pegar os dois dons, o de profecia e o de línguas, tá? Ele vai pegar esses 2 exemplos e vai descrever sobre a superioridade de um sobre o outro e vai explicar isso. Lá no segundo bloco, já do versículo 20 até o 25, ele vai falar sobre os dons, ainda falando sobre os dons espirituais, mas os dons frente aos visitantes da igreja, frente também aos membros da igreja, né? Como é que a gente tem que olhar isso diante dos outros? Isso daqui vai ser interessante aqui nesse capítulo. E no final, aqui do versículo 26 ao 40, ele vai falar sobre a necessidade de que haja uma ordem no culto. Então, Paulo ele sempre fala sobre o culto racional, e a gente vai entender aqui por que, de novo, ele vai falar sobre isso. Não pode ser, não pode ser um culto descolado, vamos chamar assim, da racionalidade, e ele vai explicar isso para a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. Paulo ele vem falar que o propósito do culto, quais são os aspectos do culto? O culto na nossa igreja tem três aspectos, né? Ele é um culto para adorar a Deus, principalmente. Para também edificar o povo de Deus. O culto serve para edificar o povo de Deus. E serve também para que os incrédulos sejam convencidos de que o caminho certo é você se converter, é você se redimir dos seus pecados, é você conhecer Jesus e aceitar Jesus. Esses 3 propósitos são muito simples da gente entender, e Paulo vai falar muita coisa aqui sobre os dons espirituais frente a esses propósitos. O propósito é de adoração de Deus, o propósito é para edificar o próximo, e o propósito é também de buscar, de converter pessoas, né? de alcançar vidas, almas, né? Ganharmos almas para Jesus. Esses 3 propósitos, esses 3 aspectos vão nortear o ensinamento de Paulo aqui, nesse capítulo. Então, porque lá na igreja de Corinto, a gente já falou, né? Eles têm alguns tipos de problema, e eles são fortes em dons espirituais, mas o dom espiritual, só, por si só, se ele não tiver um bom proveito, não adianta nada, né? Então, se o culto for só para demonstrar espiritualidade, ele está indo contra esses 3 propósitos. Como assim demonstrar espiritualidade? Não adianta, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, né? Eu tenho esse dom, tenho aquele. Porque não é só para mostrar a espiritualidade, e sim o que nós estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos ministérios. Como é que nós estamos aplicando o que Deus nos deu, Deus nos capacitou? Esse é o foco. Então, e Paulo quer deixar muito claro, nós vamos ler aqui, a gente vai ler, que o culto vai servir para edificação do próximo, e não para exibição, como estava acontecendo lá, tá bom? Então, nós vamos ler primeiro o primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o 19, né? Ele vai falar sobre o dom da profecia e o dom de línguas, tá bom? Vamos ler do 1 até o 19. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a citara, quando emitir sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na citara? Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Até aqui, amém? Bom, agora vamos falar sobre... São vários pontos que Paulo chama atenção aqui, Paulo explica para a gente sobre esse texto. Então, ainda focando no primeiro bloco, onde ele faz essa comparação do dom de línguas com o dom de profecia, né? O dom da palavra, né? Bom, vários pontos aqui é interessante a gente comentar. Primeiro ponto, logo no versículo 1, ele fala, já começa assim, seguir o amor, né? Procure sim os dons com zelo, mas seguir o amor, né? E com zelo os dons espirituais. O zelo que ele fala é a gente precisa ter cuidado na hora de usar o nosso dom que nós temos, né? Então, temos que ter zelo, né? Então, ele está falando, assim, que aqui, logo no versículo 1 e 2, ele está falando, sim, para a gente procurar o amor, e que também aqui ele está falando, ele está preferindo a profecia do que o dom de línguas. Então, a gente vai entender por quê. Já no versículo 2, ele já explica, ele fala, quem fala em outras línguas, ele está falando a Deus. E visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, ele está deixando claro que o dom de línguas, acho que é o único dom que é individual, não é focado no coletivo. Ele é individual, ele é uma questão íntima de comunhão com Deus. É onde a gente vai se edificar, a si mesmo. Então, o dom de línguas, ele faz uma conexão espiritual com Deus. Isso daí faz com que a gente vai se melhorando espiritualmente, sim. E isso ele vai deixar também claro no fim, que o foco dele está falando dessa forma, é porque o foco dele é o coletivo, tá bom? A gente vai entender isso. Então, por isso que ele começa falando assim. O dom de língua, ele é muito particular. O dom de profecia, que é o dom da palavra, foca o outro. Aí ele vai falar isso no versículo 3. Quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha só, tá compatível com o propósito de um culto, onde vai ser a edificação do próximo, a exortação, consolar o próximo. Então, ele está falando aqui que esse dom, por exemplo, está pegando 2 exemplos, tá? Esse dom, ele é
mais importante para o coletivo. Então, no culto, o foco são as outras pessoas no culto. Porque a gente sabe que o dom de línguas, você pode falar em línguas, não precisa ser só no culto, pode ser em qualquer lugar, é na sua intimidade com Deus. É na hora que você vai dormir, é na hora que você está lá no seu quarto sozinho com Deus, hora que você está fazendo qualquer coisa. Sempre você pode usar esse dom para fortalecimento espiritual, para uma conexão com Deus maior. Então, ele está só focando isso, assim, no culto. Ele fala, no culto seria mais importante isso. Então, nesse ponto que ele faz essa comparação, é para isso. E a gente vai entender também o que está acontecendo lá na igreja de Corinto, né? O pano de fundo para ele estar falando isso. Então, por quê? Porque lá no final ele vai falar, a gente vai entender isso, que às vezes não tem ordem lá no culto. Não tem ordem. E aí ele fala, peraí, esse talvez não seja o ponto mais importante. Talvez o dom de línguas não seja tão assim do jeito que vocês estão fazendo. A gente vai ver aqui durante esse capítulo o que está acontecendo lá, como é que o uso do dom de línguas está meio distorcido. Porque até hoje ainda tem pessoas que acreditam que se você não falar em línguas, você não foi batizado. Então, e tem muita gente que acha que se falar em línguas é superior aos outros, então ele vai ficar falando e às vezes ele fala mesmo sem muito zelo. Estava acontecendo isso lá na época. Então, por isso que ele fala. Ele vem começar a falar sobre isso, sobre o amor ao próximo, o foco do próximo, o que o culto, qual é a principal qual é a principal motivação do culto, para que serve. Então, se for assim, vamos deixar claro que alguns dons vão ser mais úteis dentro do culto do que outros. E Paulo, ele vem falando e ele vai explicando, a gente vai entendendo aqui nos capítulos, nos versículos. Ele vai explicando detalhadamente. Então ele fala, se você está num dom de profecia, por exemplo, aqui no versículo 3, você está edificando, você está exortando, você está consolando a igreja. E aí no versículo 4 ele fala, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então se edifica sim, mas o que profetiza, quem tem o dom da palavra, ele vai edificar quem? A igreja. Então ele já deixou isso claro, nesses 4 versículos. Tá bom? Ele já deixou isso claro, é por isso que ele vai explicar daqui para frente, ele está embasando a argumentação dele para esse tipo de ensinamento que ele vai trazer para a gente. Tá? Esse começo é muito importante. Edgar, quer falar ainda antes de eu dar sequência aqui? Deixa eu só comentar uma observação sobre isso. A gente já vem estudando aí que a Igreja de Corinto estava passando por dificuldades, por problemas de organização dos cultos, da maneira de se portar diante da sociedade, né? E a gente tem que sempre lembrar que Coríntios voltando a lembrar, mais algumas vezes a gente já falou sobre isso, a origem de boa parte dos membros daquela igreja vinha de reuniões pagãs, vinham de reunião pagã onde a pirotecnia, o fogo, fumaça, falar alto, falar alguma coisa diferente, ou cantar num outro ritmo, ou, sabe, usar uma determinada roupa para que aquilo se mostrasse mais espiritual ou não, um dos cultos pagãos, né? Não para Deus, né? E eles estão vindo com essa cultura para dentro da igreja cristã. Então, isso estava se sobressaindo. Então, quando lhes foi dado o dom de profecias, de falar em línguas, e aí a gente vai daí para frente, eles usavam aquilo de uma maneira para se mostrar, para se destacar diante dos outros membros. Então, aquilo tudo, não que eles estavam fazendo porque aquela origem deles fazia aquilo tudo. Então, quando eles entraram para a igreja, foram para a igreja cristã, aquilo tudo ainda fazia parte da vida deles. Então, jogar uma bolinha que saía fumaça e gritavam e pulavam e falavam alguma coisa, fazia parte do culto pagão. Quando eles entraram na igreja cristã,
os dons que foram apresentados, como começar a falar em várias línguas e tal, aquilo todo mundo olhava e falava, puxa, olha, o irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é... Então eles achavam aquilo bonito. Então era uma questão de destaque, né? Tanto falar em línguas, profetizar, né? Então aquilo era destaque, né? Era um destaque tanto quanto era pagão, né? A maneira que eles conduziam as coisas. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Um alerta de Paulo para que os costumes que vêm enraizados na nossa vida, ou da sociedade, ou do meio que a gente vive, não sejam implantados na igreja como destaque, né? Ou nem implantados, né? Muito menos implantados, né? Sigamos o evangelho, sigamos aquilo que vem edificar outra pessoa mediante aquilo que foi dado por Deus. Se Deus te deu o dom de profecia, aquilo para profetizar, para edificar. Se é para o dom de falar em línguas, que seja para edificação pessoal e que não seja para escandalizar, para que não chame atenção, para que você não seja o foco do lugar, né? Que todo mundo olhe para você. E aquilo estava acontecendo. Então, Paulo estava corrigindo isso tudo. Desculpa tomar mais um tempo, mas eu vou contar só rápido uma coisa que aconteceu comigo no começo. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu entrei numa igreja grande, né, uma igreja muito conhecida aqui de Osasco, uma igreja bonita, grande, com 3.000 membros, e eu nunca tinha entrado na igreja. Quando eu chego dentro da igreja, eu sentei, agora vai começar o culto, que legal, né? Deve ser legal isso aqui, né? Nossa, tanta gente, música e tal. De repente, por algum motivo que eu não me lembro qual foi lá, tinha mais de 50, 60, 70 pessoas falando em línguas do meu lado. Tinha 3.000 pessoas e perto 50 pessoas falando em línguas. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Assim, entrado no sentido de agora eu vou acompanhar, né? Já tinha ido em alguns cultos e tal, né? Aquilo me deixou, assim, estarrecido. Eu falei, meu Deus, deixa eu fugir. Se eu não tivesse com arroz, eu tinha saído correndo do culto. Entendeu? Então, aquilo foi assustador para mim. Para mim, me parecia muito místico. Me parecia muito voltado para uma coisa meio não cristã. Depois eu fui entender com o tempo. Mas naquele momento, minha vontade foi de correr. Eu fiquei apavorado. Então, assim, imagine isso acontecendo na nossa igreja hoje. Chega o irmãozinho, senta, e de repente 15 pessoas do lado dele começam a falar em línguas. Eu não sei como é que ele vai entender isso. Um dia ele vai entender, mas no momento ali vai escandalizar, né? Então, esses são os cuidados que Paulo está falando ali, está tendo com aquele povo, para que eles cuidem do próximo, para que eles pensem no próximo, e não a si próprios, né? Ok? Sim. E aí, reforçando, quando, assim, no versículo 5, por exemplo, ele fala assim, ó, seria bom que todos, eu gostaria que todos falassem línguas. Isso daí é bom, sim, porque edifica. Falar em línguas edifica a pessoa. Mas o que ele está falando aqui ele está falando que o foco da igreja receber a edificação é que ele está fazendo essa comparação. É só por isso, porque ele fala, o dom de línguas é importante, sim, porque ele edifica as pessoas. Ele faz você consegue uma conexão muito grande com o Espírito Santo e você consegue progredir na sua vida espiritual. Então, é um fortalecimento, isso existe sim, mas o que ele está focando aqui que é individual. E se a gente for focar na igreja, na hora do culto, então, por isso que ele está falando isso. Porque se a gente for pensar, o dom de línguas ele é muito, muito importante. Por quê? Porque ele edifica a pessoa, sim, e muitas vezes a gente usa isso e é preciso mesmo. Às vezes a gente está orando, a gente está sendo levado por um tema e muitas vezes a gente fala em língua. É como se a gente estivesse ali fazendo um ajuste. Eu lembrei outro dia que vou dar um exemplo aqui também, Edgar, é do açougueiro, o açougueiro cortando o bife. Ele tem lá uma facona, né? E ele está lá cortando o bife. De vez em quando ele vem dar uma fiadinha na faca, não vem? E depois ele continua cortando, né? E então é mais ou menos isso quando a gente está pregando, falando, Eu não orando. vou mais em açougue, eu não sei mais essas coisas. Não lembro mais, não me lembro mais. Antigamente, no açougue era assim. Antigamente, É como se a gente é como se você estivesse fazendo aquele ajuste fino. Você está
você está, vamos dizer, ajustando o seu espiritual, você está capacitando melhor o seu espiritual, porque você está vendo, você está sendo usado. Então, você está sendo edificado, você está se ajustando. Então, acontece, é assim, sim, claro. A gente vai ver as pessoas falando em línguas, a gente vai ver as pessoas se fortalecendo, amolando ali a sua faca para fazer adequadamente o que ela está fazendo. Isso daí vai acontecer, sim. E é preciso, sim, a gente vai presenciar isso, sim. É um dom espiritual importante, sim. Mas o que Paulo só está falando aqui é que, se a gente for focar na igreja, o dom de outros dons, Não fofocar, tá? não focar. Ele está falando que, no coletivo, para o culto, um outro vai edificar mais o próximo do que o de língua. O de língua vai edificar, sim, você. Mas ele, até lá no final desse versículo, ainda ele fala da importância disso, a gente vai ver, Ô tá? Marcelino, em Pentecostes, quando todos falaram em línguas, depois houveram os comentários lá, eles estão bêbados, eles estão possuídos, eles estão, sabe? Então, assim, houve um comentário mesmo de quem estava fora ali, né, que estava observando, também, que tinha alguma coisa errada ali, porque estavam fora daquele movimento, né? Uhum. Então, sempre preocupado em não escandalizar e que isso não venha Isso, a tem que ter prejudicar, né, essa. o Por isso que ele andamento, né? fala sempre procurar com zelo. Sim. Porque ele fala sempre isso. Tem que ter zelo na hora do culto, e ele fala do culto racional. E aqui ele vem também, daqui a pouco nós vamos ver um negócio interessante que Paulo fala aqui sobre a nossa mente. A gente vai ver mais para frente aqui, tá? É muito bacana isso. Quando ele vem falar sobre essa questão do zelo e do culto racional, e ele vem falar da mente. Porque é interessante aqui, ó, que ele falou que quem fala em línguas não é entendido, tá? Então é importante esse dado, porque se não é entendido, ele fala, se não é entendido, e é normal, né, isso, então por isso que talvez o outro não seja impactado com isso, Sim, é entendeu? Porque como a gente está falando do som das trombetas, o som isso. Aí da ele vai entrar agora cítara e nisso. tal, né? Então, tanto é que ele vai falar assim, ele vai entrar, né, ele dá 3 exemplos aqui, né? Ele vai dar 3 exemplos de instrumentos, por exemplo, do 6 para frente, né? Então ele fala assim, ó, no versículo 6, ele fala, ó, veja bem, se eu for falar com vocês em outra língua, o que vai aproveitar para vocês? Porque para ele aproveita, óbvio. Quem fala em língua se edifica. Quem fala em língua se conecta. Quem fala em língua se fortalece no espírito. Isso é fato. Mas ele está falando assim, se eu falar com vocês em línguas, o que vai aproveitar para vocês? É isso que ele está falando. Agora, se eu for profetizar ou fazer outra coisa, aí sim. Então, aí ele dá 3 exemplos de instrumentos inanimados. Aí no versículo 7 para frente. Então, ele fala da flauta, ele fala da Sim. citara, né? Imagine, Marcelino, se eu pegar a flauta que eu tenho aqui da minha filha, que tem guardado aqui, e começar a tocar, eu Isso. vou atrapalhar tudo, porque vai ser uma desgraça, vai ser uma coisa terrível, assim, né? Vou espantar todo mundo. Então, assim, se não tem sintonia, não tem o porquê, né? Não tem entendimento de quem está ouvindo e está falando, puxa, isso não é bonito, isso não é bom, o que que é isso, né? Isso não é música, é um barulho, é a mesma coisa das línguas, né? Se as pessoas não estão entendendo o que você está falando, não tem Não sentido serve ali, para elas. não É isso serve que para ele elas. fala. Se tem Isso. profecia, né? Se tem entendimento se tem alguém que vai fazer a interpretação da língua, aí passa a Aí ter tudo bem. sentido. Por isso Mas que se ele não fala, tem, salvo, cale-se, né? E espere salvo se alguém o momento. interpretar. Então, tudo Isso. bem. Se não tem, Se não não tem tem, sentido. não Não tem está tendo sentido. proveito. É isso que ele fala. Só para Pô, você. Agora, isso. você está num lugar coletivo, onde pessoas estão próximas de você, olhando, e você só está se edificando, né? Naquele momento, fica um pouco, é o que ele está falando, né? No mínimo, possivelmente a igreja toda falando em línguas e alguns que chegaram na igreja naquele dia olharam e falaram: o que que é isso? Ou até aqueles que não falam em línguas falaram: eu não sei o que é isso. Né? Então fica desconexo, é como uma cítara sem ritmo, né? Isso, sem ritmo, por exemplo. E aí ele dá também o exemplo da trombeta, né? Ele fala, se você toca uma trombeta, não com um som que foi combinado, né? Ele fala assim, com um som incerto, né? Quem que vai se preparar para a batalha?
Então, se for só simplesmente um som que o outro lá não vai entender, ele não vai se preparar. É isso que ele fala. Então, ele fala assim: então, se a gente vai falar as palavras que não são compreensíveis, então as pessoas não vão entender. É isso que ele está falando, né? Sobre essa questão, né? Salvo se alguém interpretar. Amém? E aí, até o versículo 11, ele está dando esse exemplo, né? Ele deu o exemplo dele falando em línguas, ou da trombeta, ou da flauta, da citara, né? Então ele falou: se você está falando numa língua e o outro em outra, então a gente pode não se entender. E aí, então, aí no versículo 12, olha só que interessante. No versículo 12 ele fala assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o que ele está dando um conselho aqui para o pessoal, também progredir nos dons espirituais que servem para a edificação da igreja. Por que ele está falando isso aqui? Como a gente já falou, contexto de Corinto, o pessoal focava muito nessa questão de línguas e já estava até distorcendo a questão. O foco deles era muito só esse dom, né? Então, isso daí também era uma orientação que Paulo estava falando. Pô, agora que eu já expliquei tudo sobre os outros dons espirituais também, né, que não é só esse, né, tá ficando claro para vocês? Então vamos também progredir, vamos fazer bom proveito dos dons que edificam a igreja, né? Não é só esse, né? A não ser que tenha a interpretação, né? E aí, a partir do versículo 14, que vem aquela outra parte que eu falei para vocês, sobre a mente. É muito bacana o que o Paulo vem falar sobre isso, da mente. Ele vem falar do racional. Quando ele fala do culto racional, né? Porque ele fala aquilo que o Edgar falou. O culto às vezes estava desorganizado, estava todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se entendia, estava uma desorganização, e ele fala assim: o culto precisa ser racional. Aí ele vem falar sobre a questão da mente conectada ao espírito. Olha só que legal, do 14 para frente aqui, ó, do 14 até o 19, é esse o foco que Paulo vem dar. Então vamos pensar aqui, ó. No versículo 14, ele fala assim: se ele orar em outra língua, de fato, o espírito está orando. Então, realmente, o espírito está conectado, está sendo afetado quando ele ora em línguas. O espírito dele está sendo afetado, sim. Mas aí ele fala assim: a minha mente fica infrutífera. Por que ele fala que a mente dele está infrutífera? Porque ele está falando e ele mesmo não está entendendo. É isso que ele fala. Então, a minha mente, muitas vezes, se eu estou falando em línguas, eu não estou entendendo, então a minha mente fica infrutífera. Mas o meu espírito está orando de fato. Olha só que importante isso, hein? No versículo 15, ele fala: então o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Né? Aí ele fala, no versículo 15, ele fala assim, ó, no 15, olha que legal. Ele fala: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Bom, esse versículo 15 é uma das orientações mais importantes desse capítulo, para quem fala sobre o culto racional. Porque o entendimento, como diz o próprio Edgar, o entendimento é na mente. E quem vai nos dar esse entendimento é a atuação do Espírito, sim. Então, quando ele fala assim, orarei com o Espírito e com a mente, cantarei com o Espírito e com a mente, ele está falando, a gente precisa ter um entendimento do que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está cantando, a gente está louvando e a gente não está ligado. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece. Você às vezes está no automático.
Às vezes você não está prestando atenção na letra do louvor que você está fazendo. Às vezes pode estar acontecendo. E Paulo fala, não, a gente precisa estar com a mente ligada para a gente ter um entendimento do que a gente está fazendo. A gente tem que pedir ao Espírito Santo que ele se conecte com a nossa mente também, para que a gente tenha um entendimento junto com a ação. Então Paulo quer chamar a atenção da igreja de Corinto, e isso serve para a gente também, de que a gente precisa, sim, entender o que a gente está fazendo, a gente tem que se preocupar com o que a gente está fazendo, a gente tem que pensar nas consequências, a gente tem que pensar no que está acontecendo em volta, a gente precisa ficar atento. Atento. O Edgar ia falar alguma coisa? Essa coisa da gente também estar envolvido. Imagina que Paulo estava preocupado ali, porque aquele povo estava acostumado com os cultos pagãos, onde o transe era uma transe, a pessoa entrava Em êxtase. num êxtase que de repente ela não estava entendendo mais o que estava acontecendo, os ritmos eram muito fortes, o som era muito alto, os aromas, né, as ervas que eram queimadas nos templos pagãos, aquilo tudo mexia com a mente de uma maneira em que a pessoa não sabia mais o que estava fazendo. Então, às vezes você começa no próprio culto, a se envolver tanto emocionalmente, um sentimento tão, né, aquilo, e acaba você nem analisando, nem pensando o que você está cantando, você nem lembra mais, olha, no louvor eu cantei, mas sabe, porque está aquele ritmo, então você começa a perder um pouco esse lado racional que ele está falando ali, a mente, né? A mente, Deus se dá entendimento para quando o ministro de louvor ali está ministrando, está falando, está cantando, esse entendimento racional, essa coisa racional que você tem, é capaz de discernir, de separar e conseguir mesclar o sentimento, a emoção, aquele sentimento no momento de culto ali, eu estou falando no caso do louvor, por exemplo, e você consegue entender que aquela mensagem do próprio louvor está te edificando, você está entendendo aquilo tudo de forma racional e falando, olha Deus falando, olha, eu preciso viver melhor de tal maneira e tal. Então Deus está me falando. Se você entra pelo lado racional, e próximo a esse transe que Paulo está falando que o povo vivia nesses cultos e que foi implantado na igreja, você começa a participar de, por exemplo, um louvor, e quando termina o louvor, você só está cansado. Você só está cansado e já está até alegre, assim, mas pergunta, o que foi cantado? O que disse, o que falou a letra? Eu não me lembro, eu não sei. Entendeu? Então você começa a não experimentar aquilo que Deus está te dando de melhor, que é a mensagem ali. Ele tá, tipo, o ministro do louvor tá falando, através da música, palavras que vão edificar a sua vida, para a semana, para o dia, para o mês. E isso tudo vai fazer sentido quando o racional fica na junção ali do espiritual. Então aquilo tudo vai fazer sentido. Agora, tira o racional e vai só pelo lado ali, né? Emoção, emoção, emoção. Quando termina a música, eu não sei o que quer dizer essa música, mas é bonita. Sabe? Aí isso perde o sentido, né? O mesmo a pregação, né? Esteja ligado na parte racional da pregação, mas esteja atento àquilo que Deus, de forma espiritual, o Espírito Santo fala através desse lado racional. É importante você entender aquela situação que o pregador está falando, da Bíblia, nos textos bíblicos, e entender o que Deus está falando através daqueles textos, que não são frios e simplesmente racionais, eles são espirituais. Então, essa mescla de espiritual com racional é que dá essa temperança da igreja, e Paulo busca ela aí. Ele pede que sejam assim, né? E pede para a gente hoje também, né? Que sejamos temperantes, que sejamos racionais e ao mesmo tempo espirituais, no sentido de entender. Né? Sim. E aí, no último bloquinho aqui desse texto, no versículo 16 para frente, ele fala, se você só bem dizer apenas em espírito, né? Quando você vai falar com outra pessoa, como é que o indouto, indouto aqui é a pessoa que não está entendendo o que você falou, tá bom? Então, como é que ele vai dizer amém
né? Se você falou uma coisa que não entende, como é que vai falar amém? Amém, você vai falar assim seja, você vai concordar, mas você não vai concordar se você não sabe o que a pessoa te falou, né? Então é nesse sentido que ele fala, você vai se dirigir a outro sem que o outro entenda, então ele está falando assim, no versículo 17, o outro não é edificado. E aí ele fala, eu também dou graças a Deus, porque eu falo em línguas, mais do que todos vós. Paulo fala aqui. Eu falo em línguas, dou graças a Deus por isso. Mas é que eu prefiro falar, na igreja, eu prefiro falar com palavras de entendimento para poder instruir outros, que é o versículo 19. Então ele fala, então o meu foco, quando eu vou me dirigir a outra pessoa, é palavras de entendimento, para que eu possa instruir, para que eu possa desenvolver o próximo, tá? Então, a questão de falar em línguas é para mim com Deus. É uma coisa particular minha. Quando eu for para o outro, aí eu vou usar minhas outras habilidades que Deus também me deu, outros dons. Então, mas o que ele quer dizer aqui é o de línguas eu uso para mim, não vai usar para o outro, porque o outro não está entendendo o que está falando, né? Então, tinha muito disso lá em Coríntios, o cara estava usando sem, né? Era mais para se promover, ou para se mostrar, ou para ficar falando, ficar orando em outra pessoa em línguas, não adianta. É isso que ele está falando aqui. Marcelino, desculpa interromper novamente, mas uma vez eu estava ouvindo numa rádio, eu estava ouvindo um programa há um tempo atrás, hoje eu não costumo ouvir esses programas, mas eu estava ouvindo um programa e o pastor falando, de repente, começou a falar em línguas, ele não parava mais, ele ficou uns 5, 10 minutos falando em rede nacional, né, pela rádio, em línguas. Eu fiquei pensando, eu falei, o que está acontecendo ali? Porque isso está caindo num buraco, né? Sabe aquela coisa assim, né? E imagine quem estava acompanhando o programa, né? Então, assim, ele estava no horário em que ele podia estar falando a palavra de Deus, evangelho para todos, atingir muitas pessoas e tal, aproveitando um horário, não, um tempo nobre ali, e de repente ele passou aqueles 15 minutos falando em línguas. Aquilo me soou muito estranho aquela vez. Achei muito estranho isso. E agora, como só faltam 5 minutos, eu queria ver eu não sei, o pastor deve estar viajando, não sei se o pastor Vani quer fazer alguma observação e orar para a gente encerrar. A Quedinha está na fila aí, de espera aí. Eu não sei, a Queda, já no início, eu não sei se ela está clicando aí, Queda, é que tem uma função aí de levantar a mão para falar, né? Eu devo ter levantado sem querer, desculpa. Eu entendi que sim, viu, irmã Rosângela? Porque como foi no começo, antes da gente falar, então eu achei que foi um toque. E a Queda não fala muito, não. Desculpa, gente. Não tem problema. Tá bom. Pastor Vanderlei está no mudo, hein, pastor? Não estou, não. É que você não entende Libras, né? Por isso. O pastor está falando em braille. Bem, agora eu passei o volante para o outro motorista aqui. Mais idoso. Amém. Posso orar? Eu? Pode. Ou Vani? Pode orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai, por essa escola bíblica dominical, pelo ensinamento que os teus servos traz para a tua igreja, Pai. Pai amado, continua abençoando o Edgar, continua abençoando o Marcelino, abençoa o culto também de hoje à noite, que seja uma bênção. Pai amado, abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo através desse estudo e as pessoas que ouvirão, Pai amado. Que possam receber uma bênção, uma graça, se for necessário uma cura, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Fica na bênção. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Amém. Deus abençoe. Até a noite. Até a noite. Pessoal, Deus abençoe. Mais tarde.